dica super importante é que você não deve utilizar esse medicamento no dia a dia. Olá, tudo bem? Olha, esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que tem aqui dentro do canal. Por quê? Porque ele fala sobre a jornada, o início da jornada da alta em 24 horas. Então, para você que está assistindo aqui e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal e clica nesse sininho que tem aqui embaixo. Porque sempre que a gente gravar um vídeo novo, você vai ser sinalizado que o vídeo novo está chegando no canal. Olha só, quando a gente faz a cirurgia, aqui em especial a cirurgia minimamente invasiva, eu vou falar bastante da cirurgia ginecológica, que é o que eu faço na maioria das vezes. Eu tenho algumas preocupações. Uma delas é diminuir a morbidade da cirurgia, né? Outra preocupação, e uma das mais importantes, é fazer com que a paciente tenha alta em 24 horas. Então, por isso que essa aqui é a jornada da alta em 24 horas. Eu acredito que 3 coisas fazem muita diferença na alta precoce do paciente. E elas são, basicamente nessa sequência, o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Nesse vídeo aqui em especial, eu vou falar para vocês sobre o que eu penso a respeito do pré-operatório e o que a gente deveria preocupar para que a gente consiga fazer uma cirurgia de excelência e consiga, por fim, conseguir dar alta para o paciente. Porque o pré-operatório é o início dessa jornada. E a nossa jornada, a expectativa é que a paciente fique conosco no máximo 24 horas, independente da complexidade do procedimento. É claro, gente, a gente está falando a respeito de cirurgias, então se a gente houver ressecções intestinais, ressecções das vias urinárias, pode ser que a paciente sim fique mais de 24 horas internado. E é claro, isso daqui não é uma regra, mas ela tem que ser, na maioria das vezes, uma exceção quando a cirurgia ela não é aquela cirurgia longa. O que eu chamo de cirurgia longa? Uma cirurgia que vai durar mais de 4 a 6 horas. Então essa cirurgia em si, a paciente tem grande potencial de ficar mais de 24 horas internada. Mas todas as outras cirurgias em que esse tempo for menor, o objetivo é que ela fique 24 horas. O que eu acredito que vai fazer realmente diferença na alta em 24 horas referente ao pré-operatório? Bom, basicamente são 3 coisas. Eu gosto muito de usar esse quadrinho aqui, que eu consigo através dele deixar claro minhas ideias. Então, a primeira das coisas que é extremamente importante é a respeito da dieta. A gente tem aí um protocolo que chama Protocolo ERAS, que fala amplamente sobre tudo que deve ser feito, e ele tem aí, agora em 2019, recente, foi atualizado, e ele fala 16 itens a respeito da cirurgia, para a gente otimizar esse tratamento da paciente. A dieta, ela precisa ser o mais fisiológico possível, ou seja, a paciente ela não pode ir para a cirurgia tão debilitada quanto o procedimento pode causar nela, caso seja um procedimento extremamente grande. Então, o que a gente faz e o que eu recomendo? A gente tem um acompanhamento nutricional no pré-operatório e ela faz uma dieta sem resíduos 48 horas antes do procedimento. Isso não é uma dieta que é extremamente restritiva, ela é uma dieta sem resíduos. Por quê? Porque daí a gente pode ir para a cirurgia com uma paciente com todas as alças intestinais menos distendidas. A gente tenta utilizar nesse momento nenhum medicamento para facilitar esse processo aqui. A gente só restringe a dieta. E ela entra em jejum a partir da meia-noite, como toda paciente que iria para o procedimento cirúrgico. Só que o mais interessante, e é comprovado isso através dos estudos, que a abreviação do jejum pré-operatório tem muitos benefícios para a paciente. Então, se você tem condições no seu hospital, e se você tem o ímpeto e a vontade com que isso aconteça, em até 3 a 4 horas antes do procedimento, você pode dar para ela um carboidrato. E ela vai para a cirurgia, mesmo com esse
pequeno período do espaço, como ele é um líquido claro, ele vai passar muito fácil pelo estômago e ela não vai ficar com o estômago cheio, que é uma das preocupações do anestesista na hora da cirurgia. E fora isso, a gente diminui a resistência da insulina, diminui a quebra de proteínas do corpo, vários outros fatores que vão influenciar diretamente no benefício fisiológico e hemodinâmico da paciente. Então é extremamente importante que a gente tenha esse passo como um dos primeiros passos no pensamento da nossa cirurgia, que é a dieta. O segundo passo, relacionado ainda ao pré, é a respeito da estratégia da cirurgia. Eu sempre gosto de comentar isso, que eu comento com os colegas que estão aí próximo da gente, e a gente está formando aí agora um grande exército de cirurgiões de elite, né? São aqueles profissionais que têm alta performance e alto rendimento em termos de tempo cirúrgico, de sangramento e também de alta, em termos de alta da paciente. Isso influencia em vários propósitos, dentre eles também diminuição do custo para a internação ou para a seguradora que vai fazer parte aí da cobertura dessa cirurgia. Bom, da estratégia da cirurgia, eu sempre falo para a gente reunir com a equipe, e muitas das vezes a equipe não sabe o procedimento que você vai fazer, não sabe o passo a passo que você vai fazer. Na maioria delas, a equipe já trabalha com você há muito tempo. E esse passo cirúrgico, ele já é feito e refeito quase basicamente todos os dias. Então isso facilita a conversa na cirurgia, no momento da cirurgia, né? Mas uma coisa que faz muita diferença é a gente conhecer a anatomia do paciente antes da cirurgia, no dia anterior, para a gente preparar a mente e definir a nossa estratégia cirúrgica. Isso aqui vai fazer com que você diminua o seu tempo. E a diminuição do tempo cirúrgico é um dos indicadores que faz a maior diferença na alta precoce. Porque quanto menos tempo ela ficar submetida à anestesia geral ou a uma punção que você fizer nela, ela vai ter menos medicamentos circulando no corpo dela e com isso ela vai conseguir, com certeza, ter uma recuperação mais rápida e uma alta mais precoce. Então, essa estratégia cirúrgica no dia anterior da cirurgia é extremamente importante também para a gente planejar. É claro que você já pediu isso com antecedência, mas para você pensar nas suas estratégias cirúrgicas baseado no uso do OPME que você vai fazer uso. Então, basicamente, esses dois pontos. E um terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o uso de antibióticos. Isso tudo a gente está falando do pré-operatório, então, a respeito do uso da antibiótico terapia. A gente sabe que existem basicamente 3 tipos de cirurgias. Tem a cirurgia limpa, a cirurgia potencialmente contaminada e a cirurgia contaminada, certo? Então, na cirurgia limpa e na cirurgia potencialmente contaminada, a gente pode fazer, e basicamente a gente que opera a região da pelve ou até o abdômen superior, se não houver abertura se você, na sua estratégia da cirurgia, não houver abertura de alças, abertura do trato geniturinário, se não houver isso, o que você pode fazer de antibiótico? E como que é o antibiótico? Gente, por mais que você pense ou não acredite que o antibiótico só o profilático daria certo, os estudos mostram isso. Além, a gente tem alguns benefícios da gente utilizar o antibiótico de forma profilática e apenas 30 minutos antes da indução anestésica. E você vai fazer um que a gente chama de repique do antibiótico. Eu não sei se repique escreve desse jeito, mas eu vou colocar aqui, deve ter um hífen aqui. Então você vai fazer o repique do antibiótico baseado na sua meia-vida. Então, o que a gente utiliza na maioria das vezes é uma cefalosporina de primeira geração. E uma dica super importante é que você não deve utilizar esse medicamento no dia a dia. Por quê? Porque você vai criar uma resistência bacteriana nas pacientes e quando você fizer ele de forma profilática não vai ter o mesmo benefício. Então a gente deixa esse antibiótico para utilizar 30 minutos antes da cirurgia e a gente faz um repique, por exemplo, se for a cefazolina, a cada 3 horas de cirurgia. Então a gente começa com 2 gramas,
30 minutos antes da indução anestésica, e a cada 3 horas de cirurgia, a gente repete 1 grama. Certo? Então é isso que a gente faz de antibiótico profilaxia. Acabou a cirurgia, acabou o antibiótico. A gente só vai fazer antibiótico para paciente depois, caso a gente identifique algum foco de infecção. Então, o paciente vem 7 dias depois com uma infecção do sítio cirúrgico, uma infecção de parede, tá hiperemiado, o paciente está com febre, está saindo secreção, a gente trata aquela infecção, por daí a definição, e a depender de quanto você quiser, de 7 a 14 dias. A paciente está com uma infecção urinária, você trata a infecção urinária, como você quiser. Então, é a partir disso que a gente define o uso do antibiótico. Caso você tenha certeza, por exemplo, eu vou lesar o trato gastrointestinal, o que você pode fazer? Aí, é um assunto que a gente pode discutir. A gente pode discutir o preparo intestinal, sim ou não. Na imensa maioria das vezes, a gente não faz esse preparo intestinal. Não faz mesmo. Mas caso você opte por fazer... Opa, a gente não faz. Tá aqui, ó. Não faz. Mas caso você opte por fazer o preparo intestinal, hoje em dia, nas ressecções intestinais, você pode fazer uma antibiótico profilaxia até 48 horas antes da cirurgia. Então, isso daqui você pode fazer. Só você acompanhar aqui o canal depois que você vai ver qual antibiótico que a gente faz. Mas você pode fazer 48 horas antes. Caso você não tenha feito, não tem problema algum. No dia da cirurgia, 30 minutos antes da indução, você vai fazer um antibiótico. Por exemplo, uma cefalosporina de 3ª geração para gram negativo e um anaeróbio, um contra, né, anaeróbio, para a gente dar a cobertura naquela cirurgia contaminada. Isso aqui, gente, a dose que a gente vai fazer aqui é uma dose para 24 horas. Então, acabou a cirurgia, a gente pode suspender a antibiótico terapia, porque ela vai estar coberta por 24 horas com aquela dose. Então, por exemplo, aqui, se a gente for usar uma cefalosporina de 3ª geração, a gente faz 2 gramas e 1,5 grama do antibiótico contra anaeróbio. Isso daqui vai cobrir ela durante 24 horas. Você fez aquela cirurgia, fez a anastomose intestinal, lavou toda a cavidade, aquela paciente, ela está coberta e tratada. E você só precisa, então, continuar aí depois, se caso for necessário, o uso ou não de antibiótico. O uso do antibiótico, porque necessariamente a gente não prolonga no pós-operatório. Isso se ela estiver internada ou se ela tiver ido para casa. Certo? Bom, pessoal, esse aqui então são os pontos que eu considero extremamente importantes no pré-operatório. Continua aqui com a gente nos nossos vídeos que você vai ver então a parte do intraoperatório e a parte do pós-operatório. Até o próximo vídeo.